Nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa... Mas todas as promessas de Deus são sim. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, as promessas estão lá para você. Hoje com o pastor Joseph Prince. Então Steve, esse homem de 100 anos, contou a história. Como um garoto de 15 anos, ele foi para Yeshiva, uma escola judaica da Torá. E o seu mestre, que era idoso e erudito, e ele estava falando sobre um dia de celebração judaica que não é bíblico. Não era uma das 7 festas da Bíblia, mas uma outra celebração que eles observavam. E ele disse, vocês sabem que amanhã nós celebraremos este dia? Ele disse, exatamente baseado nos seus cálculos, exatamente à 1 da tarde vai acontecer. Um dia judaico começa às 6 da tarde. Mas baseado no seu cálculo matemático, essa celebração aconteceria à 1 da tarde. E ele disse, não é incrível? E os alunos queriam saber o que era tão incrível. E ele disse, essa festa só vai acontecer de novo daqui a 87 anos. E ele olhou para os alunos e disse, baseado nos meus cálculos, isso só vai acontecer daqui a 87 anos. E ele olhou para os seus jovens discípulos e disse, que vocês vivam muito para ver esse dia. E todos os meninos começaram a rir. Daqui a 87 anos, eles pensaram, riram dele, fizeram um pouco caso dele, pensando que talvez estava muito idoso, estava senil. Eles ficaram rindo. Ele era um senhor muito gentil. Steve estava lá, ele tinha 15 anos. Sabe o que ele fez? Ele disse amém. E Steve disse que quando ele disse amém, ele sentiu uma atmosfera de proteção ao seu redor. E ele diz que esse sentimento acompanhou a sua vida mesmo através da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler começou a perseguir os judeus e os matar. Esse sentimento o manteve durante aqueles dias escuros. Até que, finalmente, quando ele contou essa história, ele tinha 100 anos, foi no ano 2004, 2005, na verdade foi em 2005. No ano 2005, tinham-se passado 87 anos e ele tinha 100 anos. Tinham-se passado 87 anos e agora ele tinha 100 anos. E ele disse, todos os meus amigos naquela classe, que eram mais velhos, já morreram. Todos eles. Eu ainda estou vivo, porque eu disse amém para o que Adonai disse, através desse professor. Você vai viver, pela graça de Deus, uma vida longa e saudável. Parece que o amém ficou mais alto, certo? Amém. Você é abençoado com toda... Deixe-me concluir. Você sabe que está chovendo e você quer pegar. Se alguém não disser amém, Deus não vai forçar. O que Deus requer é a resposta do homem. A verdade é que alguns não entendem. Vamos reler esse texto na Nova Versão Internacional. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Quando você diz amém às promessas de Deus, que você escuta pregadas ou compartilhadas, ou você lê na Bíblia, quando você diz amém, sabendo que amém significa sim. Amém significa fé, da palavra amã no hebraico. Amém, quando diz amém, está dizendo, seja assim de acordo com a sua palavra, sem meu esforço, é uma promessa sua. Assim seja. Isso quer dizer, não são meus esforços, mas sua promessa. Você me escuta? Pensa que falamos amém à toa? Nessa igreja, esse povo só vive falando amém, amém, amém. Eu também não entendo por que você fala palavrão. Qual o problema com a sua boca?
Quando você vai a uma praia, quando eu estava na Marinha, meus amigos me levaram para uma praia, que era uma praia de nudismo. Eu já era crente, graças a Deus. E eu usava óculos naquela época, graças a Deus. Quando percebi o que estava acontecendo, que eles estavam brincando com a minha cara, me levaram para a praia de nudismo, eu me senti envergonhado de estar ali. Tentei sair dali, porque estavam todos nus. O fato é que, naquela época, eu era mais jovem e tinha 17 anos. Eu era uma pessoa normal. Eles é que eram anormais. Por que você deixa o mundo fazer você se sentir anormal? Quando você está funcionando de acordo com as instruções do seu Criador. Porque o seu Criador o fez para que o louvor esteja nos seus lábios, fé na sua boca e no seu coração. Por que você tem que ser como o mundo? O mundo diz, eu não posso ver, eu não creio. Isso é ser anormal, eles são anormais. Mas você é normal aos olhos de Deus, à vista de Deus. Temos que ensinar isso aos nossos filhos. Temos que falar a respeito das bênçãos da perseguição para os nossos filhos. Eles precisam saber que existem bênçãos quando eles se identificam com Cristo. Especialmente quando alguém os persegue por causa disso. Nesse momento, o Espírito da glória de Deus vem sobre você. E às vezes o seu rosto brilha, como aconteceu com Estevão quando foi perseguido por amor de Cristo. Sua face brilhou como um anjo. Temos que ensinar isso para os nossos filhos. Temos que ensiná-los que quando alguém os persegue, dizendo mentiras por causa de Cristo, eles têm que pular de alegria, porque é grande o galardão deles nos céus. O grande galardão no céu não quer dizer que você vai ter que morrer para ir para o céu e Deus vai dar para você uma grande casa. Para que precisaria de uma grande casa no céu? Para me esconder dos ladrões? O que está dizendo aqui é que o seu galardão é grande porque sua fonte está no céu, mas a manifestação dos céus está aqui na sua vida. Você me acompanha? Cada vez que é perseguido, recebe mais uma bênção. Temos que ensinar isso aos nossos filhos. Ou então eles vão querer se moldar aos padrões do mundo. Eles têm que ser diferentes. Têm que ousar ser diferentes. Ousar ser como Daniel, como Esther. O mundo não é assim. Você sabe por que os diamantes são preciosos e outras pedras não são? Porque são fáceis de encontrar. Os diamantes são preciosos. Isso temos que ensinar aos nossos filhos, aos jovens. Amém? E nosso ministério faz isso. Porque todas quantas promessas há em Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nós. E todos digam... No Antigo Testamento não podiam dizer amém. Diziam amém, não me entenda mal, mas pela lei da primeira menção, a primeira menção da palavra amém na Bíblia foi para a maldição. Assim, as primeiras 13 referências no Antigo Testamento tinham a ver com a maldição. Falavam da maldição. Em Deuteronômio 28, nós lemos a respeito das bênçãos, mas em Deuteronômio 27, diz: maldito o homem que fizer imagem de escultura, e todo o povo respondendo dirá, não diga, você foi redimido disso. Maldito todo aquele que desprezar o seu pai e sua mãe. Todo o povo dirá amém. Nos versículos seguintes fala maldito, maldito. E no versículo 26 fala assim, maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá... Paulo cita isso em Gálatas, dizendo que aqueles que são das obras da lei são malditos. Ele estava citando esse verso. Ele diz, se quiser guardar um, tem que guardar todos, ou então estará debaixo de maldição. Alguns dizem que devemos comer comida kosher. Temos que cumprir isso ou aquilo, temos que vestir um manto de oração, mas não são circuncidados. Por quê? Vem aqui, rapaz. Quer cumprir um, tem que cumprir todos. Eu posso circuncidá-lo, de graça. Para você, vai ser de graça. Espero não cortar no lugar errado. Deixa para lá. Dessa forma, se referia às maldições. Isso aconteceu até o último versículo do 27. No capítulo 28, onde estão as bênçãos, não existe o amém. O que aconteceu foi, Moisés dividiu as tribos entre 6
e 6. As primeiras 6 pronunciaram as bênçãos, as outras 6 as maldições. Os posicionou em 2 montanhas, as bênçãos no monte Gerizim, as maldições no monte Ebal. O interessante é que Deus não os mandou dizer amém. Eles disseram amém somente para as maldições. Não disseram amém para as bênçãos, porque não podiam cumprir os estatutos e as leis de Deus. Assim ficaram nas maldições. Cristo nos libertou da maldição da lei. Você notou que o Monte Gerizim, o Monte da Bênção, e o Monte Ebal, meus pastores e eu estivemos no ano passado. Eu fiz um pedido especial. Eu pedi para ir ao Monte Ebal, o Monte da Maldição, porque eles descobriram o altar de Josué. O altar que ele mesmo construiu após as maldições serem pronunciadas. Descobriram esse altar e eu queria vê-lo. Só permitem visitá-lo uma vez por mês, porque é um lugar muito perigoso. Eu fiz o pedido, eu estava fazendo show para a TBN, levei muitas pessoas e eles foram generosos e me deixaram ver. Os pastores me acompanharam. Estou agora no altar de Josué, no Monte Ebal. Ele é feito com grandes pedras, pedras inteiras, ou seja, não são cortadas por mãos humanas. Tem estado aqui desde aquela época. Nós vimos esse altar e o incrível é que o Monte Gerizim está do outro lado. Se gritarmos daqui, se escuta lá no vale. Mas não existe altar no Monte Gerizim, o Monte da Bênção. O altar está somente no Monte Ebal, o Monte da Maldição. Por que não existe altar lá, somente aqui? Porque somente no Monte da Maldição necessitamos redenção. Deus não nos redimiu das bênçãos, nos redimiu das maldições. Posso ter um amém? Vamos lá, irmãos. Aleluia! Aleluia! As bênçãos se mantêm nas nossas vidas. Nós fomos redimidos da maldição. Mesmo quando falhamos, nós somos redimidos da maldição. Não existe maldição sobre você. As primeiras 13 vezes que o amém foi mencionado no Antigo Testamento, falava de maldição. Eles não podiam dizer amém para as bênçãos, até que Cristo veio. E todas as promessas de bênçãos se cumpriram em Cristo. E nós estamos nele. Por isso que Deus quer que façamos é dizer amém. Existiram 2 indivíduos, e eu quero concluir com isso. Um foi Zacarias, certo? Os nomes têm significado. O nome Zacarias significa Deus se lembra. Ele se casou com Isabel. Isabel em hebraico, Elizabeth. Eli quer dizer Deus, Bet quer dizer promessa. Zacarias casou com Isabel. Deus lembra suas promessas e gerou João, Yohanan. Isso não é lindo? É assim que começa o Novo Testamento, com a história de Zacarias e Isabel. Estavam velhos e um anjo apareceu quando havia chegado o seu turno de queimar o incenso, que era uma função muito importante no templo naquela época. E quando queimava incenso, o anjo Gabriel apareceu e prometeu-lhe um filho. Mas a resposta de Zacarias foi essa: como eu saberei disso? Como estarei seguro? Como saberei se é verdade? Oh, não. Se o anjo do céu disser, é melhor que acredite. Gabriel disse: eu sou Gabriel, que ministro na presença de Deus. Você vai ficar mudo por um tempo. Vai ficar mudo por um tempo até que o filho nasça, certo? Deus sabe o poder das palavras. Deus então fechou sua boca para que ele não falasse nada e estragasse o processo até que João nascesse. Sua boca se abriu quando ele escreveu Yohanan, que quer dizer graça de Deus. A graça sempre abre as bocas. Às vezes as bocas não se calam, mas eu vou me calar em breve. Assim, este mesmo anjo foi para Maria. Miriam em hebraico. O anjo apareceu para Maria e disse: eis. Primeiro ele disse: salve, agraciada entre as mulheres, não acima das mulheres, entre as mulheres. Nós a honramos, mas ela não está acima das mulheres. Salve, agraciada, bendita entre as mulheres, disse o anjo, porque o Espírito de Deus te cobrirá. Antes de dizer isso, ele disse: darás à luz a um filho. E ela respondeu assim: seja feito de acordo com a sua palavra. Ela não fez nenhuma pergunta: como isso vai acontecer? Como saberei que isso é verdade? Ela disse: como isso pode acontecer se não conheço o varão?
Ela perguntou sobre o processo. Sabia que ia acontecer, mas como seria? Visto que não conheço varão, disse ela. O anjo disse, o poder de Deus lhe cobrirá. E ela disse, amém. Como eu sei disso? Porque ela disse, seja feito segundo sua palavra. Essa era a resposta que Deus queria de Zacarias. Ele queria que ele dissesse, amém, assim seja. Quando Deus falou com Abraão naquela noite estrelada e disse, conta as estrelas, assim será a sua semente, certo? E Abraão disse em hebraico, para o Senhor, amém. Amém. Ele creu, é isso que Deus quer do seu povo. Pelas suas pisaduras, você foi curado. É isso. Eu sei que a palavra amém pode se tornar um clichê, eu sei disso. Mas quando temos essa revelação, devemos falar com propósito no coração. Isso não é somente uma promessa, já é um fato. Pelas suas pisaduras fomos curados. Amém. Isso é tudo que Deus requer. Devemos dizer amém. Voltemos para 2 Coríntios. Aqui diz que é sempre para a glória de Deus. Quando falamos amém, Deus recebe a glória. O ciclo se completa. Me acompanhe até aqui. Vou concluir agora compartilhando uma linda história. São 2 testemunhos que eu quero compartilhar. O primeiro de uma senhora que escreveu da Romênia. Escreve assim, eu cresci numa família cristã, meu pai bebia muito e sempre me forçava com meus irmãos a irmos à igreja. Quando me tornei adolescente, comecei a odiar ir à igreja e me opor à religião. Ela não havia conhecido o evangelho, conheceu só a igreja. A igreja onde ia. Aos 17 anos me casei para fugir das surras que meu pai me dava. Minha irmã mais velha também saiu de casa, entregou seu coração a Jesus e foi viver em Londres. No ano passado fui visitá-la com minha filha de 16 anos, fiquei muito feliz em poder revê-la. Queria conhecer mais a respeito de Deus. Ela não era crente. Frequentou quando era criança, mas não era crente. Queria conhecer mais a respeito de Jesus e da Bíblia. Foi quando ela traduziu para mim as mensagens do pastor Joseph Prince. Não falávamos bem o inglês. Ela visitou sua irmã mais velha em Londres e levou sua filha de 16 anos. O que eu ouvi era diferente daquilo que havia ouvido antes. Quando ouvi o pastor Prince pregar, eu comecei a entender melhor quem Deus é. Minha irmã explicou aquilo que eu não entendia e como resultado meu coração se encheu de paz e amor. Para aqueles que pensam que o evangelho produz licenciosidade, ela diz, eu fumava muito, mas um dia eu estava fumando e de repente me senti mal. Comecei a orar. Não era ainda cristã. Tinha me escutado, mas não era crente. Se sentiu mal quando tragava um cigarro. Me lembrei dos sermões que escutei e descobri que Jesus me amava. Pensei assim, se entregar meu coração a Jesus, não vou me sentir assim mais, porque Deus quer me ver feliz. Compartilhei isso com a minha filha e perguntei se ela queria dar sua vida a Jesus também. Para minha alegria, ela aceitou Cristo também. Eu pedi a Jesus para me ajudar a deixar de fumar, porque eu não conseguia, e Ele me ajudou. No dia seguinte, não senti nenhuma vontade de fumar. O incrível é que todos pensavam que eu nunca conseguiria deixar de fumar. Pensavam que ela tinha enlouquecido. Quando ela estava louca, eles achavam que ela era normal. Você entende isso? É assim que o mundo pensa. Eles não acham que essa igreja cresceu porque Jesus está sendo exaltado, mas que é por causa do que temos. Pensam que é a tecnologia. É assim que eles pensam, não pensam como Deus queria que eles pensassem. Um último testemunho. Só para que saiba que a minha família, eu e a minha esposa, temos um dia na semana que saímos com Justin. Vamos ao mall ou a um lugar divertido. Na semana passada, decidimos ir com ele para a praia. E na praia, encontramos uma família. E o marido trabalha para a embaixada americana aqui e está frequentando nossa igreja já há algum tempo, que começaram a frequentar. E eles compartilharam um lindo testemunho, o marido e a esposa. E eles estavam com o seu bebê, que é uma gracinha, certo? O Andy e eu vimos esse bebezinho. E eles disseram assim, John e Kalindi Pomales. Somos de Porto Rico,
mas vivíamos em Dallas, Texas. Nos mudamos para Singapura em setembro de 2012, devido ao trabalho do meu marido. Antes de nos mudarmos, eu tive 4 abortos involuntários. Aconteceu por 4 vezes, talvez você não saiba como é complicado para uma mulher ficar grávida 4 vezes e perder essas crianças. Isso aconteceu antes de vir para Singapura. Fomos a muitos médicos que fizeram todos os exames e não encontraram nada errado. Começamos a visitar a igreja New Creation em 23 de dezembro de 2012. Apesar de sermos crentes, não conhecíamos a mensagem da graça até escutarmos o pastor Prince. Naquele domingo, o pastor pregou sobre feridas abertas. No domingo seguinte, que era o domingo da visão, eu e meu marido oramos pedindo a Deus por um filho. Quando descobrimos que tínhamos feito a mesma oração, confiamos em Jesus. Eu comecei depois a frequentar a igreja regularmente, trabalhar com as crianças e logo descobri que estava grávida uma vez mais. Na 5ª semana eu comecei com sangramentos e comecei a pensar em todos os abortos, mas dessa vez eu conheci a graça e comecei a orar. Fui admitida ao hospital por 14 dias. Durante esse tempo participamos da ceia e um líder do Ministério de Crianças veio orar conosco. Ela compartilhou outras coisas, estou pulando os detalhes, mas ela recebeu alta e ouviu no ultrassom as primeiras batidas do coração do seu bebê. Ela recebeu alta do hospital em 2 de novembro de 2013. Não muito tempo depois, a bolsa se rompeu e voltamos para o hospital. O médico disse, alguns bebês se apressam, o seu está vindo correndo. Nosso bebê campeão, Keone, que quer dizer Deus é gracioso na língua do Havaí, nasceu naquela manhã. A Jesus seja a glória, a honra e o louvor. Amém. Temos uma foto deles e eles se encontraram conosco. Veja a foto aqui. Foi tirada a semana passada. Deus sua glória, o louvor e a honra. Amém. Glória a Deus, igreja. Olha aqui. Todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo. Em Cristo e somente nele. O que falamos? Amém. Se nos mantivermos calados, nada acontecerá. Na verdade, eu vou receber suas bênçãos se eu disser amém. Se ficar quieto, eu vou receber as bênçãos. Eu não quero que elas se percam, você entende? Amém? Assim, vou pronunciar as bênçãos sobre você no final do culto. Você está pronto? Desta vez lerei Deuteronômio 28. Eu vou pronunciar Deuteronômio 28 sobre você. Ok? Certo? Assim, ponha sua atenção nisso. Agora, quero dizer uma palavra àqueles que ainda não aceitaram a Jesus. Não estou pedindo que você abrace uma religião. Não estou pedindo que você se una a uma igreja. Eu estou pedindo que creia no Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por seus pecados. Deus se manifestou e demonstrou seu amor para com você, enviando Cristo para a cruz, para morrer por você, porque Ele ama você. Amigo, se você está aqui hoje, não é por acaso, não é uma coincidência, mas é por vontade de Deus que você está aqui. Deus quer que você seja salvo porque o ama. Deus não pode deixar de ser Deus. Ele é amor. Deus não pode deixar de abençoar. Não pode deixar de dar. Não pode deixar de ser bom porque Ele é Deus. Nós lhe damos a glória porque Ele é Deus. O que quer isso dizer? Quer dizer que Ele ama dar, Ele ama amar. Isso não é lindo? Deixe Deus ser Deus, deixe Ele amar você. Você não pode realizar algo para ser salvo, não pode ganhar a salvação. Através do mérito, não pode ser salvo. Vem por um ato de Deus. Quando você diz, sim, eu quero Jesus na minha vida. Se essa pessoa é você, onde você estiver assistindo, faça essa oração comigo. Dessa forma estará dizendo amém. Diga, Pai Celestial, eu digo amém por seu amor por mim. Por enviar Jesus Cristo como meu Salvador, para morrer na cruz e me redimir de todas as maldições, para que as bênçãos me alcançassem. Obrigado, Pai. Jesus Cristo é o meu Senhor e eu creio que o Senhor o ressuscitou dentre os mortos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.
Amigo, se fez essa oração, nasceu de novo. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Bem-vindo à família de Deus, amém. A mais poderosa, a mais próspera, a mais ungida, a eterna organização que existe no universo, a Igreja do Cristo que vive para sempre. Bem-vindo à família de Deus. Igreja, fiquemos de pé. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos colocar na tela Deuteronômio 28, começando do versículo 3. Bendito serás na cidade, mais adiante. Está preparado? Vou abençoá-lo baseado na Bíblia. Amém, porque estas são as suas bênçãos. Pelo poder do Espírito são suas. Amém, são suas. São espirituais porque não procedem do homem. O homem fala de sorte, fala de realização, fala de educação, fala de força de vontade. Mas como disse a moça do testemunho, não é por força de vontade que ela perdeu o desejo de fumar. Levante suas mãos ao Senhor. Bendito serás na cidade, e todos digam, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, sua saúde e seus filhos. Benditos serão seus filhos, e estarão longe da enfermidade, longe da opressão, longe do estresse da escola. Bendito seja o fruto do seu corpo, o produto da sua carreira, o aumento da sua carreira, o aumento de tudo que Deus põe em suas mãos. Bendito será tudo que você tocar. Bendito será quando entrar, bendito será quando sair. Seus inimigos se levantarão por um caminho e sairão por 7. Bendito será o seu celeiro, não só celeiro, mas muitos. Benditos sejam os seus celeiros, que Deus aumente os seus bens, aumente suas possessões, que tenha prosperidade com propósito para servir e abençoar a humanidade. Amém. Bendito seja você, sempre que entrar na sua casa e quando sair da sua casa. Bendito ao entrar e bendito ao sair. O Senhor faça de você cabeça e não cauda. Que você empreste e não peça emprestado. O Senhor faça você estar sempre acima e não embaixo. No nome do Senhor Jesus Cristo. E todo o povo diga: Deus abençoe vocês. Até a próxima. Vão em paz. Eu amo vocês. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.